O que veio antes? Ser modelo ou ser corredora? Gostar de esporte? É engraçado porque começou tudo meio que junto. Corrida começou um pouquinho antes, porque eu já cresci vendo meu pai correndo. A gente sempre conversava depois que ele voltava da corrida, apesar de eu estar esperando ele, não correndo, né? Até que um dia ele me desafiou para correr com ele, eu não gostei, mas comecei a correr com ele só para ter aquele momento com ele e tal. Mesmo não gostando, o momento com ele era muito bom. E logo em seguida eu já fui descoberta, né? Por um olheiro, que eles chamam de scoutings, numa cidade do lado, que ele falou, De onde que olha, você é? eu sou de Araranguá, Santa Catarina. Uma micro cidadezinha. E aí, com isso, meu pai já começou a olhar pra frente e falar assim, bom, você vai ter que se cuidar, ter que estar com o corpo melhor. Quem sabe você realmente começa a gostar de correr, se exercitar. Aí eu, mais ou menos. Quantos anos você tinha, Bibi? 14. 14 anos. 14. Aquela época, começava muito cedo o trabalho, assim, de modelo, né? Hoje em dia, é mais tarde, justamente para essa coisa da menor ter que ter uma infância, né? Porque é trabalho. É trabalho. Mas antigamente era cedo. Comecei com 14. Então, logo em seguida que eu comecei a correr com meu pai, 6 meses depois, eu fui encontrada por esse olheiro. E aí, eles falavam muito sobre peso pra gente, né? Meu pai falou, pô, continua, vai te ajudar e tal. Tudo certo, até que eu saí da minha cidade. Então, era uma coisa que, pra mim, era um sofrimento. Pô, me desgarrei dos meus pais, da minha cidade, dos meus amigos, do meu colégio. O que eu vou fazer agora? Eu meio que entrei numa depresinha. E aí, um dia, ligando pro meu pai, falei, pai, eu não quero mais estar aqui, eu só quero chorar. Aí ele falou, filha, faz o seguinte, vai correr, depois a gente conversa. Aí eu fui correr, aí na volta, eu tava tranquila. Tá, conta, o que você queria? Aí eu, nada. Passou. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, nossa, né? Meu problema acabou depois que eu fui correr. Eu relaxei depois que eu fui correr. Aí que eu comecei a gostar de corrida. E aí você corria entre os Pra onde intervalos. que você foi? Então, no começo eu morei aqui em São Paulo e eu morava perto do Ibirapuera. Tá. Então, eu comecei a frequentar o Ibirapuera naquela época. E aí, depois eu fui morar em Milão. É bom porque meu tênis estava comigo na minha mochila, então eu podia correr. Eu visitava a cidade, eu conhecia a cidade correndo. Aí depois eu morei no Japão, na Alemanha. Onde mais? Em Paris, Nova York. Então, assim, eu fui meus anos passando e eu correndo aí por essas cidades, assim. Eu lembro que meu primeiro longão de vida, eu nem sabia o que era longão, mas era a maior distância que eu ia correr. Uma vez em Nova York, eu tinha recebido uma notícia muito ruim de um trabalho que eu esperava, que eu queria muito e, pum, não peguei. Aí eu falei, cara, essa tripa aqui do Wall Street, esse canto inteiro aqui, eu vou correr ele, não importa em quanto tempo. Aí eu fiz, só porque eu queria seguir o mapinha, porque eu tinha acabado de entrar no Strava. E eu gostava do mapinha, isso foi 2016. Eu, cara, que legal esse mapa, eu vou fazer. Aí eu fiz toda a ponta e deu, sei lá, tipo, 20 quilômetros. Aí eu, olha que legal. Então, aí que eu comecei a gostar de mais tempo, correr por mais tempo. Porque até então eu tinha um toque dos 10. Eu corria todo dia 10 quilômetros. Não importa o dia, 10 quilômetros. 10. Era sempre 10. Não era menos, não era mais, não era rápido. Então, era sempre os 10 quilômetros por dia. Aí eu, opa, né? Posso correr mais, diferente. Posso correr menos. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!